E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com as aulas referentes ao Proxmox, principalmente ao Proxmox 5 e as atualizações que ele teve em relação ao Proxmox 4 e ao Proxmox 3, né? Essa aula de hoje a gente vai conversar sobre cluster de dois nós, tá? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar nessa aula é que a maneira como a gente monta um cluster e a maneira como a gente gerencia o cluster é exatamente igual à versão 5 da versão 4. Não tiveram alterações, tá? Então, a criação do cluster, inclusão de novos nós no cluster, é exatamente da mesma maneira. Acho que na aula que vem, ou mais uma, eu vou mostrar como adicionar um nó ao cluster ali, mas só para mostrar que é a mesma coisa, tá? Para a gente trabalhar com HA e tal, né? Então, assim, cluster continuou a mesma coisa, com as mesmas ideias da versão 4. E o HA também. Tá? O HA a gente vai conversar um pouco mais, de forma um pouco mais detalhada numa outra aula, que é a mesma aula que a gente vai adicionar o nó do cluster. Tá? Mas falando de cluster, que se forma da mesma maneira que o 4, se cria da mesma maneira que o 4, se gerencia, se tem que ter os mesmos cuidados do Proxmox 4 que a gente já viu ao decorrer desse curso. A diferença que a gente tem não é, na verdade não é a diferença, é uma criação, né? Dessa característica aqui, ó, do dashboard do cluster, que ele está um pouquinho diferente, um pouquinho mais bonito. Então, se tu vem aqui no Data Center, clica no Data Center, lembrando aqui que eu tenho uma estrutura de cluster então, né? Eu tenho dois nós, meu nó PV51 beta 1 e PV51 beta 2. Esses são meus dois nós que fazem parte de um cluster de, consequentemente, dois nós, né? Eu clicando no Data Center, indo aqui em sumário, ele vai trazer a minha saúde e o requerimento de hardware, o que está sendo consumido a nível de hardware, né, de recurso do meu cluster. E aí falando do meu cluster. Novamente falando e ressaltando, fortalecendo essa questão das árvores, né, que a gente tem aqui. Então a gente tem uma configuração em árvore. Então o data center vai ser superior a cada nó. Se eu quero saber coisas referentes ao data center, é só eu clicar em data center e aí ele vai mostrar uma visão geral do data center. Se eu quero ver coisas específicas dos nós, eu clico nos nós e eu vou ter as configurações específicas do nó. Tá? Então cliquei em data center, cliquei em sumário, eu tenho aqui o meu dashboard do meu cluster. O que ele me mostra? A saúde do meu cluster, o status dele. Se ele está ok, se não está ok, se tem quórum ou não. E essa questão do quórum é importante. Aí de repente passou desapercebido de vocês, ou de repente não compreenderam direito. Ah, mas como é que pode um cluster de dois nós? O Proxmox só não trabalha com cluster de três nós e tal, né? Na verdade, assim, é como eu expliquei nos outros cursos, nas outras aulas, né, da versão 4 e tal, que o cluster funciona com dois nós, sem problema nenhum. O que não funciona com dois nós, dois hosts ou dois nós, é a alta disponibilidade, tá? Então, o cluster como cluster ali, para eu ter a minha máquina virtual, jogar ela para um lado e para o outro, entre os dois nós, ele vai funcionar sem problema nenhum. O problema se dá quando eu tiver a alta disponibilidade. Se cair um dos meus nós, eu não tenho uma recuperação automática de máquina virtual para dentro de um outro nó. Eu tenho que utilizar um recurso manual para mover a minha máquina virtual ou recuperar minha máquina virtual em outro nó, tá? Isso é possível a gente fazer se a gente estiver utilizando uma um storage do tipo compartilhado, tá? Então, se eu estou utilizando um storage compartilhado, seja ele um Gluster FS, se eu estou utilizando a replicação, que é o que a gente aprendeu na aula passada, se eu estou utilizando um, um storage centralizado, como um NAS for Free, por exemplo, que a gente aprendeu ao decorrer do curso, e num cluster de dois nós, e um dos meus nós falham, eu consigo resgatar aquela máquina virtual que estava rodando num nó, no nó com problema, para o outro nó, porque o HD está salvo, porque é uma estrutura compartilhada, né? E eu consigo levantar ela no outro nó, e isso a gente vai ver na aula de hoje, tá? Isso é bem interessante, é bem importante. Mas voltando aqui no dashboard, então, o que a gente tem?
a gente tem o status no meu cluster, né, que está tudo ok, está certinho. As minhas máquinas virtuais que estão rodando ali dentro, bem, eu tenho nenhuma rodando, eu tenho 3 paradas. Ok, beleza. Sem problemas, aqui a gente tem uma visão geral do número de máquinas que estão rodando ou que estão paradas no nó como um todo, tá? Porque se eu der uma olhada aqui, ó, no primeiro nó eu tenho 2 máquinas, no segundo nó eu tenho uma máquina. E ele está totalizando 3 máquinas, porque ele não está identificando nó, ele está identificando o data center, o cluster como um todo. E aqui nós temos os recursos do cluster. Então eu tenho 4 CPUs no cluster, tenho 73% de memória ocupada no cluster e 33% de storage ocupado no cluster. De novo, é uma visão de cluster, né? E aqui uma visão mais detalhada, né, do uso de recursos dos meus 2 nós que fazem parte do meu cluster. Então, essa daqui é o meu dashboard que me dá uma visão geral do funcionamento dos recursos utilizados no meu cluster e não em algum nó específico. É bem interessante quando a gente começa a lidar com clusters. Tu começa tu não individualiza mais os nós, né? Tu simplesmente a tua base de recursos é sempre o cluster. Meu cluster tem recurso para tantas máquinas, sim ou não, e aí eu vou alocando elas conforme a disponibilidade aí sim dos nós. Ok, então, vindo aqui para a apostila, tá? Para nossa apostila tem um módulo cluster e HA no PVE5. E aí, aqui a gente vai, na verdade, vai ser um módulo específico de cluster. Eu vou mudar até isso aqui na apostila, tá? Um módulo específico de cluster no PVE5 e depois HA no PVE5. Esse cluster, esse módulo de cluster que a gente está trabalhando agora, tá? A gente está vendo então um cluster com 2 nós, beleza? Ele funciona de maneira normal, como eu expliquei, só que ele não tem alta disponibilidade de cara habilitada ou não existe a possibilidade de tu habilitar alta disponibilidade com 2 nós, tá? Na alta disponibilidade eu vou explicar um outro método para utilizar uma terceira máquina como fiel da balança, mas aí a gente conversa sobre isso na aula de alta disponibilidade. O que a gente vai fazer agora nesse nosso cluster de 2 nós? Tá? A gente vai utilizar aquela nossa máquina que a gente configurou na aula de ZFS, de replicação, que utiliza ZFS, e a gente vai simular uma queda de um primeiro nó. Então o primeiro nó cai, o nó na verdade que está essa máquina, e a gente vai tentar recuperar ela a partir do nó que não tem problema. Então é isso que a gente vai fazer agora. Só mostrando aqui então, eu tenho, vamos dar uma olhada aqui, ó, essa máquina minha aqui, ela está rodando no nó 2, essa minha máquina virtual. Vamos ver se é ela mesma. Hardware. Ela está rodando sobre o ZFS, né? E ela tem a replicação configurada. Ó, a replicação dela está configurada. O que a gente vai fazer? Eu vou até startar ela aqui, vou imaginar que ela está startada. Então ela vai estar inicializando ali a máquina, né? Ok, então ela está ligada e ela está vinculada ao meu nó 2 no cluster, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai derrubar esse nó 2, né? A gente vai derrubar esse nó 2, a gente vai aprender como recuperar essa máquina. Lembrando que essa máquina, a gente vai conseguir recuperar ela no nó 1 dentro do nosso cluster, porque a gente está mexendo aqui com replicação, que a gente aprendeu na aula de replicação. Então, o HD dessa máquina está sendo replicado para o nó 1, para o ZFS lá do nó 1. Está sendo replicado para lá. Então, apesar do nó 1 não ter a configuração da máquina aqui aparecendo, o HD dela está lá dentro da unidade ZFS desse nó 1. Tá? Então, eu vou derrubar agora o meu nó 2. Ok, então eu desliguei agora o meu nó 2, ó, abri um ping aqui para ele, o ping não responde mais. Ó. O nó 1 está respondendo sem problema nenhum, meu nó 1, o IP dele é o 211, ó, e o meu nó 2 já está dando erro de rede, ok? Aqui ele já demonstra como fora, né, como se o nó estivesse fora, o nó 2.
E aqui a gente já tem um problema no nosso cluster, ó. Ele já está identificando um problema, uma anormalidade, porque um dos nós está com problema, está offline. Ó. E aí eu não tenho o quórum suficiente. O meu quórum necessário para o cluster de dois nós seriam os dois nós. E agora ele está com um nó somente funcionando. Então, o meu cluster, se eu tivesse, por exemplo, um cluster sei lá, 4 nós e eu tivesse dois com problema, o meu cluster ia continuar funcionando com os outros dois, né? Porque o mínimo para funcionamento de um cluster é lógico que é dois nós. Bom, então o meu nó está fora, tá? Com isso, a minha máquina aqui, o meu Debian, ele está fora, né? Eu não tenho, não tenho acesso a ele mais, né? A minha máquina virtual que estava rodando naquele nó, ela parou junto. Apesar de dizer ali como se estivesse rodando, ela está parada também, eu não tenho mais acesso a ela, tá? Então o que a gente vai fazer? Essa máquina, vocês lembram, a gente criou aquela configuração de replicação de ZFS, né? Então o HD dela já está no nó 1. Então primeira parte, primeira etapa é conectar por SSH, porque a gente vai ter que dar uns comandos lá dentro lá do shell, do command line, enfim, no shell, do nosso Proxmox que está em pé, que está funcionando, que é no nosso caso aqui o nó 1. Então vou conectar lá por SSH. Ok, conectado no SSH. Só que eu dei um PVSM status para dar uma olhada no status do cluster, né? Das informações do quórum do cluster, né? E aqui ele mostra que ele precisa de 2 votos, ou seja, 2 clusters em pé e ele só está com 1, por isso o cluster está como se tivesse degradado, né, entre aspas. E agora a gente vai fazer essa recuperação dessa nossa máquina que a gente precisa colocar ela em produção, essa máquina virtual. Então a primeira parte, o que a gente precisa fazer é o seguinte, ó, tá? pvsm status, que é o comando que eu dei para dar uma olhada no status do nosso cluster, a gente viu que ele realmente está com problema. Aí a gente vai ter que puxar as configurações da máquina que estão no nosso nó com falha para dentro do nó que está ok. Tá? Essas configurações, como os dois servidores Proxmox, né, como os dois nós eles estavam em cluster, essas configurações elas ficam compartilhadas entre os dois nós do cluster. Tá? Então, se a gente for aqui no barra etc barra pv barra nodes, ali eu coloquei errado aqui, ó, até vou corrigir isso, eu coloquei node, tá? Mas são nodes. Aqui, lembrando que eu estou conectado no nó que levantou, que está ok. Estou imaginando que o segundo nó está desligado como está, né? Então eu só consigo conectar por SSH no nó que está ok, que é o que eu quero levantar minha máquina virtual que antes estava rodando no nó 2, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu entrei dentro do diretório nós e ele mostra os dois nós, meus dois nós. Então eu tenho aqui as configurações do meu nó 2, que ele está fora, ele está desligado, mas essa informação, essas configurações das máquinas virtuais que estavam rodando lá dentro, elas são replicadas pelo cluster. Então, o meu nó 1 tem essa informação também dentro dessa pasta aqui. Ó. Então, eu entro dentro do beta 2, que é o meu nó 2, né? Entro dentro de LXC. LXC não, OpenVZ. Não. QEMU Server. Aqui na verdade eu também tenho que corrigir, eu vou corrigir antes de liberar essa apostila para vocês, tá? Não é LXC aqui, é QEMU Server, tá? Então, eu estou entrando dentro do meu nó funcional, que está funcionando, nas configurações do meu nó 2, que estão aqui, não porque o nó 2 está ativo, mas porque elas são replicadas pela configuração do cluster a cada momento, e por isso eu no nó 1 tenho as informações do nó 2, que são as informações, por exemplo, de configuração de máquinas virtuais no nó 2. Tá? E aqui está minha máquina, a configuração da minha máquina virtual de ID 106,
Que máquina é essa ID 106? Exatamente a minha máquina que estava rodando no meu nó 2. Então eu tinha a máquina de ID 106, que é o meu Debian test, que estava trabalhando em ZFS, que a gente fez a replicação para o nó 1, né, a replicação do HD dela. Então eu tenho, imagina, eu tenho o HD dela replicado no meu nó 1, beleza. E a configuração dela, ou seja, os parâmetros da minha máquina virtual, eles estão aqui, aqui nesse meu diretório, no meu nó 1, dentro do diretório referente ao nó 2. Tá? E elas estão aqui, repetindo só para reforçar, porque o cluster, no momento que eu ativo o cluster, ele fica replicando essas informações. Então, todos os nós têm a informação das máquinas que rodam em todos os nós. Né? Informações de configuração de máquina é diferente de HD das máquinas, o disco virtual das máquinas. Tá? Então, aqui eu só tenho a configuração da minha máquina virtual que rodava no meu nó 2. Eu não tenho o disco rígido dela. Para eu ter o disco rígido dela, ou os dados dela de disco rígido, no caso de HD virtual, nesse caso eu tive que ativar a replicação, que foi o que a gente fez na aula referente à replicação. Eu também posso ter um storage compartilhado, e com isso eu também vou ter o HD dela, porque eu vou estar trabalhando no storage compartilhado, seja ele NFS, ou um storage centralizado no estilo NAS, né, ou um storage mesmo, ou via replicação. Aqui a gente está utilizando a replicação para fazer esse teste. Bem, cheguei na configuração dela. Como é que eu faço então para levantar essa configuração dentro do meu nó 1? Eu quero jogar essa configuração lá para dentro do meu nó 1 para executar essa minha máquina, né, para voltar a utilizar esse serviço. O que eu vou fazer? Eu venho aqui, dou um mv ponto barra a minha configuração, e tá vendo que essa configuração aqui ela está dentro do meu nó 2, né? Ela está dentro do diretório referente ao meu nó 2. É só eu dizer que eu quero jogar ela para dentro do mesmo QEMU Server, que QEMU Server é onde ficam as máquinas virtuais, a configuração das máquinas virtuais. Deixa eu jogar mais para o lado aqui, aumentar essa tela para ficar melhor de visualizar. E aí eu jogo ela dentro da minha configuração do meu PV51 Beta 1 QEMU Server. Tá? Então ele vai pegar essa configuração que está no meu nó 2 e vai jogar, mover ela para dentro do meu nó 1. Só que aí vai dar um erro. Tá? Um erro de permissão negada. Por que esse erro de permissão negada? É um jeito do Proxmox garantir que tu não vai mover a qualquer momento a minha máquina virtual, porque senão eu perco a integridade dessa máquina virtual. Então eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Tá? Como a gente está com um cluster de 2 nós, a gente não pode mover essa máquina, porque ele não sabe, ele pode corromper o HD de repente dessa máquina se mais de uma máquina virtual acessar o mesmo disco rígido, né? Aquele problema que a gente tem de que somente uma máquina virtual pode acessar o disco rígido daquela própria máquina virtual. Para garantir isso, a Proxmox, o Proxmox ele não deixa a gente fazer esse movimento aqui, tá? E para a gente conseguir fazer esse movimento, a gente tem que dizer que o nó 1 não faz mais parte do cluster, ou que o voto esperado para esse cluster é 1. Tá? Como é que a gente faz isso? Então aqui no manual, o primeiro comando que a gente dá é pvsm expected 1. Então ele vai esperar somente um voto no nosso cluster. Tá? E como o nosso cluster tem um voto, que é ele mesmo, aí o cluster vai ficar como se estivesse íntegro, e aí a gente vai conseguir fazer mover essa máquina virtual de um nó para o outro. Então, pvcm expected 1. Aí se a gente der um pvcm status agora, ó, diferente de antes, ele não estava esperando 2 votos, ele está esperando um voto. Esse voto existe porque é ele mesmo, e ele está dizendo que está ok aqui agora, tá? Que está tudo ok. Feito isso, agora a gente vai conseguir dar o comando para mover a configuração que estava dentro do nó 2, dentro do diretório referente à configuração do nó 2, para dentro do diretório referente à configuração do nó 1. Se a gente olhar aqui na interface gráfica dele, o 106 agora já aparece no nosso nó 1, que é o nó 1, é o nó íntegro, o único que a gente tem aqui que está funcionando ok, tá? Porque o nó 2 foi desligado, né? Então, a configuração foi movida para cá, beleza? Beleza. Tá, e o HD dela? Bem, a gente sabe que o HD dela está disponível no nó 1 porque a gente ativou aquela replicação
dos discos. Então, nesse caso, tá, eu não vou ter os dados antes da replicação. Porque, como a gente comentou na aula de replicação, como eu comentei na aula de replicação, a replicação ela é sob demanda, né? Ele replicou e parou. Então, eu estou replicando a cada meia hora, tá? Então, ele acabou de replicar, vamos dizer que funcionou durante 15 minutos e aí deu um problema. Bem, aquele tempo de 15 minutos, ele foi perdido se eu tiver que levantar essa máquina num outro nó, tá? No nó que ela estava replicando. Acredito que deva ter ficado clara a diferença entre replicação do HD e utilização de um HD distribuído pela rede, né? Um HD distribuído pela rede, no momento que tu grava a informação dentro da tua máquina virtual, ele é automaticamente replicada para os outros nós ou para outro nó do cluster. Tá? Então tu sempre vai ter a última informação atualizada. Já utilizando a replicação, tu só vai ter a informação atualizada no momento da replicação. Depois disso, a tua máquina virtual continua atualizando os dados e ela não fica repassando essas informações para outro nó. Somente é replicada de novo quando a replicação é novamente executada, de acordo com o agendamento que tu tu executou ela enfim, a configuração de replicação que tu fez dentro da tua máquina virtual ali, como a gente aprendeu lá na aula específica de replicação, tá? Então, nesse caso aqui, ó, agora a minha máquina, que antes estava rodando no meu nó problemático, agora ela já está rodando no meu nó saudável e os recursos eles já estão disponíveis na rede. Tá beleza? Vou mostrar aqui de repente a console dela. Então, eu utilizei essa aula para mostrar o dashboard atualizado do cluster, tá? E também para mostrar como a gente pode recuperar uma máquina virtual, né, num cluster de 2 nós, sem a utilização de HA, ou seja, recuperando isso manualmente. Tá? Para recuperar então manualmente, a gente tem que usar esses comandos aqui. Ó. Primeiro, tu tem que dar um pvcm expected 1, ou seja, voto esperado no 1, no cluster como 1. Né? Para isso tem que logar no nó, claro que saudável, porque no nó problemático tu não vai conseguir logar, né? Porque ele não existe, ele foi desligado. Né? E depois de fazer esse comando, tem que mover dentro a configuração da tua máquina virtual, né? Que aí é o ID da tua máquina virtual aqui no meu exemplo eu coloquei 100, pode ser qualquer outro ID, de acordo com a tua realidade das tuas máquinas virtuais. Estou movendo ele do meu nó problemático para dentro do meu nó ok. Tá? Só para deixar claro, acredito que muitos já entenderam, mas só para deixar claro, aqui eu não estou movendo do nó problemático. Não, é que assim, ó, esse diretório PVE aqui, quando a gente está trabalhando em cluster, ele é replicado. Tá? Todas as informações são replicadas entre todos os nós do cluster. Então, se eu crio uma máquina virtual no nó, aqui eu usei a nomenclatura nó A e nó chamado B. Tá? Aí depende do nome que vocês deram para os nós, né, ou para os hosts de replicação de virtualização de vocês. Mas assim, as informações aqui elas são replicadas. Se eu criei uma máquina virtual dentro do meu nó chamado B, por exemplo, beleza, ele vai criar lá e vai funcionar lá. Só que essa informação dessa máquina virtual é replicada para todos os nós do meu cluster. Tá? Então, o meu nó A ele vai ter acesso a essa configuração dessa máquina virtual que foi criada lá no nó B localmente na máquina. De que forma? Através desse diretório nodes, né? Não é node, é nodes, pelo que a gente está vendo aqui, nodes, e eu vou alterar isso agora na apostila antes de liberar, né? Então nodes, o diretório, o nó que tu quer ter essa informação, aí QEMU server para QEMU, LXC para máquinas, para containers virtuais, né? E ali tu tem a configuração da tua máquina. Então, no nosso caso aqui, a gente tem que mover a configuração do diretório da máquina do nó com problema para o nó do diretório da máquina saudável. Então, uma vez feito isso, ele automaticamente vai aparecer aqui na nossa interface gráfica já
dentro da árvore, né, referente ao nó que a gente moveu. E a partir dali a gente vai conseguir startar essa máquina, né, e reforçando, para quem não entendeu, que a gente vai ter a configuração aqui, mas a gente só vai conseguir inicializar essa máquina se o HD dela também estiver disponível dentro do nó 1. Tá? E como é que esse HD vai estar disponível pelo nó 1? Basicamente de três formas. Né? Ou se tu estiver utilizando um storage centralizado, como um NAS for Free, por exemplo, que é um storage da rede, então todos nós eles acessam o mesmo storage, é uma possibilidade, porque aí, independente do nó 2 cair fora, o nó 2 caiu fora, ok, mas o meu storage continua lá na rede, eu continuo tendo acesso nele através do nó 1 ou qualquer outro nó que eu tiver. Outra maneira é através de um storage compartilhado, como um GlusterFS, como um Ceph. O GlusterFS a gente vai ver numa aula seguinte. Tá? E também através da replicação de dados, né? Que é essa feature, essa característica que foi agregada na versão 5 do Proxmox. Reforçando que a replicação ela não é que nem o cluster, o data center, o storage do tipo compartilhado. Ele só vai sincronizar os dados no momento que a replicação for executada. Então, se eu coloco ali que ela vai executar e atualizar de 30 em 30 minutos, ele só vai estar atualizado no momento que eu atualizei, no momento que ele executou aquela replicação. Depois ele vai ficar defasado até atualizar novamente. Então a gente nunca vai ter os últimos dados da máquina virtual nesse formato de replicação. E é por isso que ele pode ser usado sim em alguns casos, em outros não. Dependendo da realidade de vocês, vocês têm que administrar isso e identificar qual o melhor tipo de storage compartilhado que vai ser utilizado. Tá? Agora ainda nessa aula a gente vai fazer um teste de uma nova característica também das últimas versões do Proxmox, que é a possibilidade de migrar uma máquina virtual com o storage do tipo local de um nó para o outro. Então eu vou levantar novamente o meu nó 2 aqui e vou preparar uma máquina para a gente fazer esse teste. E aí eu explico melhor. Bem, então aqui eu tenho preparei o ambiente para a gente fazer o teste de migração de máquinas com storage local, tá? Eu tenho de volta então o meu cluster aqui, levantei de volta o meu nó 2, ele já está ok. O meu cluster aqui ele já aparece como ok, tá? Online de novo com dois nós, tá? E a gente tem aqui o nosso teste Debian 7 local, tá? Quem é essa máquina virtual? Uma máquina virtual que ela está num HD local do meu nó 1, nó beta 1, tá? Que eu chamo de nó 1 aqui. A gente pode confirmar isso através aqui do hardware dessa máquina virtual. A gente vai ver que é importante o CD-ROM, a gente não está vinculado a nenhuma ISO no CD-ROM, senão a gente vai ter problemas de migração. Cheguei a falar isso em algumas aulas anteriores ali, tá? Mas é importante ressaltar aqui que o CD-ROM não pode estar vinculado, senão vai ter problema na migração. E o meu disco rígido, ó, é o local LVM, tá? Deixa eu abrir aqui a console dele, da minha máquina virtual. Vou me logar e vou dar uma olhada no... Tá, o IP dela está como 017. Vou fechar ela aqui. Eu vou abrir o meu shell aqui e vou dar um ping 92.168.0.17. Tá, e ela está respondendo a ping sem problema nenhum. O que eu quero fazer com essa máquina? Imagina, ela está no storage local LVM. A primeira questão que eu tenho que verificar é o seguinte, ó. Eu quero mudar ela desse nó para o outro nó e não quero parar ela, tá? Mas ela está no storage local. Então, como é que vai funcionar essa migração, tá? Eu fiz alguns testes e quando a gente está utilizando o LVM, ele ocorre alguns problemas quando a gente vai fazer essa migração, tá? Lembrando o seguinte, tá? A gente pode migrar uma máquina virtual sem problema nenhum clicando aqui no botão migrar, ó. Tá? E se tu deixa marcado online, ele vai migrar online ela, tá? O que acontece e por que acontece esse erro é o seguinte, ó, ele está dizendo aqui, ó, que
o storage do tipo local. Se é do tipo local, ele não consegue migrar ela de forma online, porque ele vai ter que copiar esses dados, tá? A vantagem que a gente tem agora nesse Proxmox é que ele tem, via linha de comando, a opção de tu fazer essa migração online mesmo em storages locais, tá? O problema que eu encontrei é que o storage local do tipo LVM ocorre problema, tá? Então ele não consegue criar o LVM no node de destino, pelo menos nos testes que eu fiz e na versão atual. Então, para funcionar isso, a gente tem que mover, em vez de ser o storage LVM do tipo local LVM, tem que ser o do tipo local clássico aquele, tá? Que é o local de a nível de diretório mesmo ali, aquele unidade storage local clássica que antes da utilização de storage do tipo LVM, tá? Enquanto ele está fazendo isso, ele está respondendo à rede, tá? Então, enquanto eu estou fazendo essa migração de tipo de storage, eu não estou perdendo nenhum pacote de rede. Talvez eu fique com a máquina um pouco mais lenta, esse tipo de situação, mas eu não estou perdendo conectividade de rede dela em nenhum momento, tá? Eu vou esperar ele finalizar essa cópia aqui, essa modificação de... Bem, ele já está acabando, ele já está em 70%. Não vou nem pausar o vídeo. Então, eu estou movendo ele para um storage local do tipo disco, do tipo diretório, tá? Ok, terminou. A máquina continua respondendo e está tudo dentro do mesmo nó. Esse disco não usado aqui, ó, eu vou remover ele. Ele era do tipo LVM, agora não é mais. Agora só tem o disco normal, né, ligado ao meu storage local. Tá. Feito isso, eu consigo ainda migrar a máquina de forma online? Não, não consigo migrar, porque mesmo sendo um storage local de disco, ele continua sendo um storage local de disco, não vai funcionar. Então como é que eu faço para migrar? Né? Então, para migrar, tu vai ter que entrar na console do teu servidor, seja aqui, né, e clicar em console, ou conectando por SSH no teu servidor, no teu nó. Né? Então eu vou conectar aqui no meu nó 1, já estou conectado na verdade no meu nó 1, e aí eu vou executar o seguinte comando. Que na apostila eu coloquei aqui o comando que a gente utiliza, que é esse cara aqui. Copiei errado aqui, peraí. QM migrate, tá? Que é o comando para a gente fazer a migração dessa máquina virtual. O ID dessa máquina virtual, no caso o ID da nossa máquina virtual é o 105. O nome do PV de destino, PV é o nome do servidor de destino, né? Que no caso é PVE 51 beta 2. É importante a gente primeiro testar um ping para esse nome aqui, para ver se ele está resolvendo ok. Se ele não está resolvendo ok, é bom a gente botar lá no arquivo hosts dele, tá? Então, antes de dar o comando, eu vou dar um ping no PV51 meta 2. Ok, ele está respondendo, tá? Então, significa que ele está resolvendo o nome. Se ele não tiver respondendo o nome por IP, tu pode ir lá, ó, e editar o arquivo hosts. A gente já viu isso lá quando a gente trabalhou com clusters, né? Como tu incluir os teus servidores no arquivo hosts para ele resolver do nome do servidor para dentro do IP do próprio servidor. Então é isso que tem que fazer aqui. Eu só achei que através do ping. Feito isso, é só a gente rodar esse comando. QM migrate o ID da tua VM que tu quer migrar, para onde tu quer migrar, menos menos online, que ele vai ser executado online, e usando discos locais. Aqui ele está executando ping, e aí deu um erro. Tentar identificar o porquê desse erro aqui. Porque não deveria dar esse erro aqui.
Assim, na verdade isso está acontecendo porque essa minha máquina virtual, eu estou aproveitando ela de um outro teste que eu fiz com replicação, tá? Então essa minha máquina virtual, ela tem uma configuração de replicação, ó. Se eu tenho uma configuração de replicação vinculada a ela, então ele parte do pressuposto que eu estou replicando esses dados via essa configuração de replicação e não via migração, via storage local, né? Então eu não poderia fazer essa migração, né, via storage local se eu tenho uma configuração dela de replicação. Se é replicação, então eu não preciso fazer via online. Então isso já serve como uma dica. Se tu utiliza replicação associada à tua máquina, tu não vai conseguir fazer uma migração online dela, tá? O que eu vou fazer agora então, vou fazer um teste a partir de uma outra máquina que eu não tenho configuração de replicação nela para a gente ver como vai funcionar aí sim a migração online. Então deixa eu dar uma olhada nessa minha máquina aqui, o que a gente tem de hardware aqui. Vou preparar ela para a gente fazer essa... Vou preparar uma nova máquina então aqui, com storage local certinho, e fazer essa migração dela para mostrar para vocês aí o funcionamento dessa replicação, dessa migração online, tá? Lembrando que não deu certo ou deu um erro porque eu estava com uma configuração de replicação vinculada a essa minha máquina virtual que eu tentei fazer a migração online, tá? Então eu vou preparar uma outra máquina que não tem essa replicação configurada, e ela estava configurada porque eu estava testando alguns movimentos de replicação, e aí a gente faz essa migração online dela sem problemas e funcionando, beleza? Bom pessoal, então resolvido aquele problema da minha replicação ativa na minha máquina virtual na qual eu estava tentando fazer a migração online, a gente vai agora refazer o procedimento a princípio, né, com êxito agora. Estou falando dessa minha máquina aqui então, né, teste Debian 7 local. Todo o problema, segundo me consta, estava por por ela estar ela ter ativo aquela configuração de replicação ali que eu tinha habilitado nela em um outro momento, num outro teste. E aí aquela configuração de replicação ela permanecia aqui e aí eu não consigo migrar de forma online uma máquina que tem ativo a configuração de replicação, tá? Mas o pré-requisito dela então, pelo que a gente viu, é não ter a replicação ativa e também ou não ter sido ativada ao longo do tempo essa replicação nela, né? E também ela está numa unidade local, como essa unidade local que eu tenho aqui, tá? Agora eu vou conectar direto no meu nó 1 e vou executar o comando de migração dela, tá? Eu estou dando um ping na máquina aqui, ó, é o 92.68017, para ver se em algum momento ela vai parar de responder, tá? Então o comando para fazer essa migração online está aqui no na nossa apostila que eu estou liberando no curso e seguindo a seguinte determinação. Então qm migrate, o ID da máquina virtual, que no caso é 105, qual é o PV de destino, no meu caso aqui é ou qual é o nó que vai se destinar a essa máquina, no meu caso aqui é PV 51 beta 2, que vai ser online e vai ser utilizando discos locais, tá? E aí a gente executa o comando. Aí ele vai iniciar o procedimento de conversão. Enquanto isso, ó, meu ping está rodando na máquina aqui, então ela está respondendo, tá? Ao mesmo tempo ele está fazendo a cópia do meu disco da minha máquina local de um nó para o outro, ao mesmo tempo que ela está respondendo a rede para mim. Então ela não caiu, ela está fazendo isso online. Ela vai cair só depois de ela fazer toda a cópia. Aqui no nosso log ele já aparece como migrar aqui, ó. Existe um log aqui de migração na nossa interface, ó. Ele já está aparecendo ali a migração. A gente teve que ir por SSH no nosso nó, porque direto pela interface gráfica ele não permitiu, porque a gente tem que usar aquela opção ali, menos white local disk. Depois eu reviso, tá aqui na apostila, mas por essa opção aqui, ó, usando discos locais e menos online,
por a gente ter que colocar essas opções que a gente não conseguiu fazer via interface gráfica, a gente teve que entrar por SSH na máquina para fazer essa SSH no nó, né, para fazer essa migração online, mesmo utilizando o local, o disco local. Ó, então aqui no log de baixo a gente está vendo que ele está fazendo a transferência. Agora ele está migrando o conteúdo da memória, alguma coisa assim. Aí ele deu um delay maior de alguns pacotes aqui, ó. Foi para 22 a minha rede, foi para 10, retornou. Que ele está fazendo a migração final dela, dos dados em cache, vamos dizer assim. Aí ele aumenta o tempo de resposta da minha máquina e em seguida ele finaliza. Ó, deu aqui como completo, tá? Completou. Ele já mostra rodando no nó 2 e aqui a gente já tem uma... E aqui a gente continua com o retorno ok. A gente teve o pulo aqui de alguns pacotes, ó. Do 13, do pacote 29 foi para o 31, então ele pulou um pacote, aumentou um pouco os ms de resposta, mas ele já está respondendo e agora está respondendo de maneira estável e a partir do meu nó 2, né? Então a gente fez uma migração online de uma máquina que estava com a instalação dela num storage do tipo local entre uma máquina, um nó para um outro nó do nosso cluster, tá? Utilizando então a opção de aquela opção de usando discos locais e menos menos online, né? O comando foi exatamente esse aqui, ó. QM migrate 105, né, que é o ID da máquina, o nome da máquina do nó que a gente quer jogar essa máquina virtual e as opções menos menos online, menos menos with local disks. Lembrando que esse nome aqui ele tem que estar no hosts do meu primeiro nó, ou seja, o nó que eu estou conectado para iniciar o processo de migração. Tá? Como eu tinha comentado, o meu problema ocorreu, a primeira tentativa ocorreu porque a gente estava com vamos dizer assim, uma sujeira, um resquício de replicação na minha máquina, tá? É que assim, eu tinha ativado essa minha máquina do tipo ZFS e tal para testar as replicações. Depois eu migrei ela para uma unidade local, migrei o HD dela para uma unidade local e a replicação ali, as informações de replicação, elas continuaram sujas ali. Então ele continuou com uma tarefa de replicação para aquela máquina, só que aquela máquina não utilizava mais replicação, então estava com erro ali tudo, beleza, não fazia mais a replicação, mas aquilo influenciou no momento da minha migração online. Aproveitando esse erro que deu, eu já quero aproveitar e mostrar para vocês onde é que fica salvo por baixo, né, ou seja, no arquivo real do Proxmox lá e não na interface gráfica, essas informações de migração. Tá? Fica dentro do etc PVE. Lembrando que eu estou aqui no nó 1, mas essas informações também vão estar disponíveis no nó 2 se a gente fizer a conexão no nó 2. Tá? Aí nós temos o arquivo replication.cfg. Então vou dar um nano replication.cfg e aí eu vejo aqui, ó, as minhas configurações atuais de replicação. No que é na máquina virtual de ID 106, tem esse determinado comentário. Ele iria jogar ela para fazer essa replicação PV51 beta 1 e um armazenamento a cada 2 horas. Isso é o que? Aquela replicação que a gente fez junto há uma ou duas aulas atrás para fazer os testes de replicação com ZFS, tá? O que eu tinha aqui além disso era a minha máquina 105 também, porque como o meu nó caiu e eu tive aquela questão do cluster e tal, e aí eu fiz uma migração igual o que a gente fez, fiz uma migração anterior para teste, ele ficou ficou essa sujeira da replicação, porque a replicação ela tinha sido ativada na minha VM enquanto ela estava no nó 2 e depois ela foi para o nó 1. Exatamente o que acontece aqui, ó. A gente tem a máquina 106 que a gente migrou para o primeiro nó, que utilizava a replicação e o destino dela era o PV51 beta 1, que era o próprio nó 1, onde ela se encontra agora, porque a gente fez aquele teste de recuperação nessa aula. Então, essa configuração de replicação ela já não é mais válida. Então, a gente pode vir aqui, ó, e deletar diretamente no arquivo todas essas configurações aqui, salvar o arquivo, sair. E se a gente depois, daqui a pouquinho, for na máquina e olhar, a gente não tem mais essas informações de replicação. Ó. Não tem mais sujeira de replicação e tu pode adicionar uma nova tarefa de replicação para essa máquina e apontando para o nó 2. Ok? Então fica dentro do etc PVE
replication.cfg. Isso é uma dica do próprio pessoal da Proxmox no fórum, os desenvolvedores da Proxmox, que dizem o seguinte, alegam o seguinte: olha, a tua replicação está funcionando tudo certo, mas no momento que o teu nó caiu e tu migrou essa máquina para um outro nó, que foi exatamente o nosso caso, como tu fez isso de maneira manual, tu tem que te virar agora em limpar essa sujeira da replicação via diretamente arquivos. E é o que a gente faz então. Entra direto no replication.cfg e faz a limpeza da configuração dessa máquina e depois cria, se for o caso, uma nova replicação para o outro nó. Ok, então aproveitei um erro que deu, já expliquei mais um detalhezinho ali da replicação, tá? Essa parte final da aula era mais mesmo para mostrar a questão da migração das VMs, né? Então, a aula de hoje é isso, a gente vai ficando por aqui e a próxima aula a gente vai inicializar uma unidade Gluster FS, uma unidade com o serviço Gluster, tá? Na verdade, duas unidades replicando informações. Beleza, até lá, um abraço a todos.